Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar da Psicologia do Desenvolvimento Ciclo-Vital, capítulo 4, que é a criança de 7 a 11 anos. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o desenvolvimento físico-motor da criança de 7 a 11 anos. Claro que tem uma diferença, então a gente vai falando ano a ano. Primeiro, 7 anos. Ele procede com mais cautela em muitas atividades motoras violentas, e é aquela fase que a criança quer entrar na porrada com outro amiguinho, às vezes acaba até se machucando. A atividade é variável, por vezes a criança é bastante ativa e por outras inativa. Então, tem momentos que ela está super eufórica, ativa, e outras que ela já está quietinha. Repete com persistência as suas atividades. Tem revoadas em relação a algumas atividades, como patins de rodas, pular corda, jogar bola ou peteca. Gosta de galopar e dar alguns passos de dança simples, com o compasso da música. Ela começa, gente, a criança com 7 anos, a ter mais noção corpórea, ela tem mais noção do seu corpo. E, claro, já tem uma atenção maior a essa parte motora, a essa parte física, do que aos 6 anos. Com 8 anos, os movimentos corporais são mais rítmicos e mais graciosos. Por isso que é tão difícil a gente ver uma criança que dança e que tem noção rítmica, porque a partir dos 7, 8 anos que o corpo começa a ser percebido pela criança, ela começa a dar uma noção de ritmo para esse corpo. A criança tem agora a consciência da sua própria postura e da postura dos outros. Aprende a jogar futebol, gosta de mudança de atividade no decorrer do jogo, ela não gosta de ficar na mesma coisa, fica chata, ela gosta de estar sempre mudando. Aprende a pular corda, pode desistir quando começa a falhar, não sabe lidar ainda com os erros, com a negação, com a falha, a gente tem que trabalhar isso. A coordenação de olhos e mãos é mais rápida e mais natural, larga com facilidade um objeto, segura um lápis, o pincel e as ferramentas de forma um pouco menos tensa. Como eu disse, ela já começa a ter uma propriedade maior sobre o corpo. Não toca o que vê com a frequência anterior. Ela já consegue ter alguns processos mentais de simplesmente olhar para um objeto e não precisar estar tocando. Ela já consegue apenas olhar e entender. Não precisa mais estar o tempo todo pegando. Aos 9 anos, trabalha e brinca ativamente, interessa-se por mostrar sua força e gosta de levantar objetos pesados, aí já fica um rapaz. Com 9 anos ele já é um homem, certo? Porque ele já está fortão, né? Os meninos gostam de lutar, geralmente a gente percebe que aos 9 anos, né, essa faixa etária, os meninos gostam muito de brincar de luta, certo? E morrem de rir quando dá porrada uns nos outros. Eu não entendo, mas eles adoram. Há grandes interesses nos jogos de grupo e em aprender a jogá-los bem. Ele gosta de estar socializando, gosta de jogar com o grupo, mas ele gosta de jogar bem. Para quê? Para ganhar. Por quê? Porque, gente, a gente na fase adulta, a gente não gosta de lidar com o não, com a perca. Você imagina com 9 anos. Não tem quem goste. Verificam-se variações individuais de aptidões, a gente já começa a perceber quem tem jeito para quê. Olha, fulano é tão jeitoso para dançar, fulano é tão jeitoso para pintar, fulano canta bem. A gente já começa a perceber as aptidões individuais, né, de cada um. A escrita agora é um utensílio de trabalho. Começa a desenhar esboços, os seus desenhos têm frequentemente bastante pormenores e começa a ficar mais delicado no trato do escrever. Ele já escreve com mais sensibilidade, ele já presta mais atenção para que a gente chama da praxia fina, que é essa coordenação motora fina, certo? Então a gente começa a perceber que ele vai já não na mesma rapidez, no mesmo desenvolvimento, né, de 0 a 2 anos, mas de 7 a 11 ele vai afinando, apurando, desenvolvendo mais sensibilidade à parte física. Desenvolvimento cognitivo da criança de 7 a 11. E aí, a gente vê que o Jean Piaget ele fala do quê? Que de 7 a 11 anos, a criança desenvolve um pensamento operatório concreto. Durante esse período, assiste um duplo progresso. Por um lado, um aumento na concentração individual e, por outro, uma colaboração efetiva com grupos. Ao mesmo tempo que a criança tem uma concentração maior interna, ela também lida bem na parte grupal. Segundo o Jean Piaget, a criança torna-se capaz de cooperar
porque não confunde mais seu próprio ponto de vista com os dos outros. Graças à socialização, torna-se menos egocêntrica. Mas isso de 7 a 11, ela começa a parar de pensar tanto em si e começa a pensar no grupo. Por quê? Porque ou ela entra na roda ou ela vai brincar sozinha. Sabe aquele menino chato que não tem que queira brincar com ele? Por que ele é chato? Porque ele só pensa nele, porque ele é egoísta, porque ele é egocêntrico. E aí, quando ele começa a abrir mão de si e começa a interagir com o grupo, ele começa a respeitar o espaço e o limite do outro. As discussões são possíveis, marca-se o começo da reflexão, ou seja, a criança pensa antes de agir, possui uma discussão interiorizada. Ela quer falar uma coisa, ela pensa, ela raciocina, ela... Não vou falar assim não, então eu vou. E aí ela vai aprendendo a internamente lidar com isso para depois verbalizar. Por quê? Porque antes ela já verbalizou, ela já falou sem pensar e deu problema, com toda certeza. Certo? No plano afetivo, nesse período, há a aparição de novos sentimentos morais, tal como uma moral autônoma, baseada no respeito mútuo, a honestidade, o companheirismo, a justiça fundada na igualdade estrita e que leva mais em conta as intenções e circunstâncias de cada um do que a objetividade das ações. Então, para a gente afirmar que algumas das atuais características cognitivas da criança nessa fase, a gente pode dizer que são quais? Não confundir seu ponto de vista com o outro. Então, ela consegue entender que o ponto de vista dela é dela e o do outro é outro ponto de vista. Ela já não mistura as estações. Porque até esse período, a criança acha que o ponto de vista dela tá bom para todo mundo. Só que ela não pergunta para o outro o que é que o outro acha. É o eu quero, é meu. O resto é resto. E aí você imagina um grupo de crianças onde cada um deles pensa só em si e não pensa nos outros. E aí vem aquela birra, aquela fase que a gente conhece que é anterior a essa. Nessa eles começam a pensar no todo, certo? O meu amiguinho só vai brincar comigo se for legal para nós dois. Para isso eu tenho que ouvir o meu amiguinho. E também só é legal para mim brincar com meu amiguinho ou com minha amiguinha se eu for ouvida. Então tem que ter a vontade dos dois. Compreender um jogo no sentido coletivo, ser bem-sucedido. Sempre a gente começa a verificar aqui o processo de pensamento coletivo. Apresentar o início de uma reflexão, também já falei, ou discussão interiorizada, e uma moral de cooperação e autonomia. Antes da criança falar, ela para, pensa, raciocina e só depois ela fala. Aí a gente começa a perceber que essa é uma fase em que a criança começa a desenvolver muito mais o seu desenvolvimento psicossocial. Pelo menos no termo, literalmente, de sociedade, lidar com o outro. Onde a criança vai muito para jogo disso, vai para natação, vai para o karatê, vai para o balé, vai não sei para onde, que ela tem interação com um grupo de amiguinhos. Então, os estudos de Castro indicam que os mass media pedagogizam diferentemente do apelo à autoridade e à tradição, apelo a um consumo e ao arrebatamento pelo olhar. As novas pedagogias dos meios de comunicação em massa concorrem com a autoridade e a experiência de mães e pais. A maioria das crianças e adolescentes de hoje encontram oportunidades para assistir à televisão ou fazer uso da internet, o que indica uma inserção em redes simbólicas de subordinação cultural. A gente começa a perceber aqui o quê? O desenvolvimento do eu. Nesse período é marcado por um autoconceito cada vez mais abstrato e focalizado em qualidades internas do que ligado à aparência externa. Eu já começo aqui, entre 7 e 11 anos, a me definir enquanto ser humano, enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E não, se eu sou baixa, alta, magra, gorda, branca, preta, eu já não faço mais tanta a parte característica externa. Eu já começo a me definir enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto eu, literalmente eu. O conceito de si mesmo agora é mais amplo e abrangente, supera as definições próprias do tudo ou nada. Já começa o, não, peraí, nem assim, nem sim, nem não. Nós temos um talvez, nós temos um porquê nessa história. Por exemplo, ela começa a ter mais um equilíbrio com relação a quem ela é. Na escola, por exemplo, eu me sinto inteligente em artes e estudos sociais, mas me sinto burra em ciências. E aí, você é inteligente ou burra?
nem uma coisa nem outra. Eu me sinto ruim para algo, mas me sinto bem para aquele outro algo. Então, eu sou mais a parte do equilíbrio. Crianças em idade escolar internalizam a vergonha e o orgulho. São mais capazes de compreender e controlar emoções negativas. Com isso, aumenta-se a empatia, comportamento social, indicando crescimento emocional. Aparece nesse momento um juízo global de autovalia. A opinião da criança sobre sua própria competência, que dependerá de fatores como o quão competentes se acham e o apoio social que recebem. Essa é uma fase em que a criança começa a tentar. Nas tentativas, nem sempre vai acertar, provavelmente vai errar muito mais do que acerte, porque é só errando e tentando que a gente um dia acerta. E aí, gente, eles começam a perceber no que é que eles são bons, mas para isso, para eles chegarem nesse ponto de concretizar, eles têm que ter um apoio da família, da escola, dos amigos. Não, cara, levanta, vai de novo. Não, fulana, errou o passo, vamos tentar de outro jeito, vai dar certo, até que a pessoa consegue. Sem esse apoio, não, você é isso, não, você é aquilo, não, você é burro, não, você não sabe, não, você não vai conseguir. Aí, de fato, gente, fica mais difícil. Competência versus inferioridade. O que você quando crescer? A criança começa a perceber no que ela é competente, no que ela é boa, e começa a também perceber a parte em que ela não é tão boa. Para Freud, a criança na terceira infância encontra-se em uma fase de latência, em que a libido está projetada para fora do corpo, voltada para o relacionamento social e os estudos. Freud fala muito, gente, que até 7 anos, a partir dos 7 anos, a criança começa a experimentar, experienciar uma relação com o mundo em que, até os 7, ela vive em função da família, ali dentro, naquele mundinho, né? A partir de, hoje em dia, bem mais cedo, mas antes, 2, 3 anos, ela tinha contato com os amiguinhos na escola, mas ainda vivendo uma realidade dentro da família. A partir dos 7, ela tem essa relação com o mundo, ela começa a entender que essa mãe não é propriedade minha, que esse pai não é propriedade minha, que muito antes de eu nascer, eles já existiam, e eles são propriedades deles, a minha mãe é propriedade da minha mãe, o meu pai é propriedade do meu pai. Eles dois têm uma relação que não me cabe, tem coisas que eles fazem, tem coisas que eles conversam, tem momentos deles dois que não me cabem, e aí eu começo a criar um interesse em interagir grupalmente, em ter relações com outras pessoas. E aí eu começo a fazer vários esportes, várias atividades fora só do colégio e de casa. E aí é uma fase onde os relacionamentos sociais são muito mais intensos. A criança escolar tende a gastar menos tempo com os pais, embora o relacionamento com eles ainda seja mais importante, e ampliar o seu número de amigos, até porque costuma ser exposta a um grupo maior de crianças do que antes. Suas amizades são baseadas na confiança recíproca, como decorrência de novas habilidades operacionais. O que é que acontece? Eu gosto de dançar. Eu vou fazer aula de dança. Chegando lá, eu vou encontrar várias pessoas, mulheres ou homens, tanto faz, que gostem de dançar. Então, a gente tem uma afinidade por competência. A gente gosta das mesmas coisas. Então, o papo é muito mais leve. Eu vejo essa meninada falando de coisa de internet que eu não faço a menor ideia do que é que eles estão falando. Naruto e Avatar e não sei o quê, uns joguinhos aí. Gente, eles estão falando uma língua que eu não faço a menor ideia do que eles estão falando. Mas eles se entendem, porque eles gostam das mesmas coisas. Eu não faço ideia porque não me interessa, eu não gosto, não vou atrás de estudar para ver o que é isso, ou de curtir de alguma forma. Em relação a companheiros e amizades nessa fase, são mais profundas e estáveis, refletindo o desenvolvimento emocional e cognitivo. A criança começa a desenvolver o lado emocional cognitivo. As meninas têm menos amigos, porém mais íntimos. E o grupo tem diversas funções. Tem função positiva, desenvolvimento de habilidade social, pertencer, fortalecimento de autoconceito. Função negativa, segregação racial, étnica, reforça o preconceito. A popularidade, que influencia na autoestima. E a segregação por gênero, vai se tornando mais completa. Então, a tendência eu ir me espelhando em pessoas que têm mais a ver com o meu estilo, com quem eu sou internamente. E com relação às brincadeiras,
Elas parecem ser universais. Geralmente ocorre uma mudança dos 7 aos 11. As brincadeiras passam de impetuosas, luta, golpe, perseguição, para brincadeiras com regras, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega. Por quê? No começo, o meu lado egocêntrico, o meu lado eu, ele está muito forte. Então, as brincadeiras são mais do que eu quero. Quando a gente vai evoluindo e desenvolvendo nessa faixa etária, eu preciso, para poder brincar com os outros, aprender a respeitar regras. E aí é onde entra mais fortemente essa parte das regras. Esse capítulo é bem simples, não tem essas diferenças todas, essas mudanças todas, certo? Porque a gente ainda está naquela fase que a gente chama de aborrecência, que você já é grande para arrumar o seu quarto, você já é um rapaz ou uma moça para arrumar a sua cama, mas ao mesmo tempo você ainda é uma criança para dormir na casa do amiguinho. Então você ainda está naquela fase que você não sabe se já é adulto ou ainda é criança, né? Por isso que a gente brinca chamando de aborrecência, certo? Então aqui a gente conclui o capítulo 4 e no próximo vídeo eu vou falar sobre o capítulo 5, que é o desenvolvimento da adolescência, que vai de 12 a 18 anos, tá bom, gente? Beijo aí para todos.